Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre as grandes religiões mundiais e hoje a gente vai falar sobre o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião antiquíssima que data de mais de 2000 anos antes de Cristo, que vem justamente ali da região do subcontinente indiano, né? E é justamente essa região tradicionalmente que sempre comportou o maior número de adeptos dessa religião, né? E essa religião, ela possui ali seus livros sagrados que são conhecidos como os Vedas. Então os Vedas eles são divididos em 4 tipos. O Rig Veda, o Yajurveda, o Samaveda e o Atharva Veda. Então esses aqui são os 4 Vedas que compõem aí o núcleo das escrituras sagradas do hinduísmo. Mas, Rian, o que tem a ver essas escrituras com a religião hindu? Então, pessoal, o hinduísmo é uma religião que cultua vários deuses. E dentro do sistema de culto desses deuses são oferecidas oferendas, sacrifícios a esses deuses. E esse ritual, né, de invocação daquele deus específico, de oferecer ali um sacrifício, uma oferenda para aquele deus, ele precisa ser, digamos assim, padronizado, né? Esse ritual ele precisa seguir ali um padrão que já foi codificado justamente pelos sábios, né? Justamente pelos mestres do hinduísmo nesses textos sagrados. Então, nos textos sagrados, você tem todos os comentários sobre aqueles rituais, sobre como fazer, sobre quais palavras o sacerdote precisa proferir, né? Então, esses Vedas, eles nada mais são do que um grande manual mostrando ali o passo a passo e tirando todas os pormenores, né? Sobre como fazer esse culto às divindades, né? Como fazer essas oferendas e tal. Então aqui você vai ter as bênçãos, os mantras, comentários mais explicativos, etc. E por que são 4? Porque basicamente esse culto, né, essa adoração, essa invocação, ela é feita por 4 sacerdotes. E cada um desses sacerdotes ele vai seguir a parte que lhe está designada em um dos 4 Vedas. Tá? Então nós temos, dentro da religião hindu, 4 sacerdotes. Vou botar aqui, ó, os 4 sacerdotes, ou seja, 4 tipos de sacerdote. Então são eles: o Rotri, o Advariu, deixa eu só deixar mais clarinho aqui, tá? Rotri, Advariu, o Brahma e o Udgatri. Então esses são os 4 sacerdotes que usam, né, os 4 manuais, digamos assim, os 4 Vedas para fazer todo o ritual ali, para cumprir exatamente o passo a passo correto que pede ali a religião hindu. Fora isso, o hinduísmo também é uma religião extremamente ascética, né? Ou seja, uma religião que busca a elevação espiritual do fiel, né? Aquela pessoa que pratica o hinduísmo, ela busca se elevar espiritualmente. E o principal meio, né, a principal técnica de ascese no hinduísmo é a yoga. Você já deve ter ouvido falar sobre a yoga. E normalmente você pode associar a yoga com exercícios de respiração, exercícios de flexão, que propõem para o ser humano ter mais flexibilidade corporal, dominar melhor, né, a sua musculatura, a sua respiração e tal. Mas esta é uma parte mais física, digamos assim, mais fisiológica da yoga. Porque a yoga ela possui um passo a passo e um caminho que começa com a parte mais física, mas que leva também ao espiritual. Então a yoga ela tem como objetivo despertar uma energia espiritual que estaria concentrada na estrutura metafísica do ser humano. Ou seja, aqui no Ocidente, nas religiões cristãs, a gente tem que o ser humano ele é composto de uma parte física,
de uma parte material, que é o corpo, e a alma, que seria a parte espiritual. Só que essa parte espiritual, né, ela não possui, digamos assim, uma ramificação no corpo do indivíduo. Ou pelo menos assim, não se tem na doutrina essa ideia. Já no hinduísmo existe essa ideia de que a sua parte espiritual ela possui uma ramificação e ela possui uma estrutura que está conectada com o seu corpo físico. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar sobre os chakras, o que são os chakras? Os chakras, eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os chakras são 7 círculos. Você veja que a palavra chakra, tá? Vamos deixar claro aqui, ó. A palavra chakra, ela significa círculo. Justamente essa palavra também está em sânscrito, né? Significa círculo. E cada um dos chakras, eles são justamente ali canais ou pontos de congruência, né? Círculos mesmo que concentram energia espiritual e que estão relacionados com o corpo físico. Então essa energia que a yoga busca despertar é uma energia chamada Kundalini. Kundalini, que é uma energia, digamos assim, poderosa no ser humano, que está adormecida e que teoricamente estaria situada no primeiro chakra, né? Esse primeiro chakra aqui a gente chama de chakra raiz, tá? Então, qual é o objetivo da yoga? É usar a energia Kundalini, que estaria concentrada aqui, que estaria, digamos assim, parada nesse chakra raiz, e fazer essa energia Kundalini ela avançar, ela ir subindo e passando pelos outros chakras até chegar no último, né? O último dos 7 chakras. Mas vamos lá, vamos dizer justamente, relacionar quais pontos do nosso corpo estão relacionados com os chakras, né? O chakra raiz, ele está relacionado com a base do seu corpo, que você pode imaginar que seriam os pés, mas na verdade, quando a gente imagina ali a figura do ser humano meditando, né, a gente percebe que a base do corpo, quando você está em posição de meditação, é justamente o seu traseiro, né, a parte ali dos glúteos, a parte de trás, né? Então o chakra raiz ele está relacionado justamente com a parte que você se senta ali, que seria o último ossinho da sua coluna, que é o cóccix. Então nessa região seria justamente esse primeiro ponto energético, esse primeiro chakra, né? Logo em seguida a gente tem o chakra esplênico, que já vai ser um pouco mais acima. O terceiro chakra já seria o chakra umbilical, que aí o próprio nome umbilical, o próprio nome já é bem explicativo, né? Seria na região do umbigo do indivíduo. Depois nós temos o chakra cardíaco, que mais uma vez o próprio nome está explicando, fica na região do coração. Depois nós teríamos o chakra da laringe, ou seja, o chakra laríngeo, que justamente aqui na região das vias respiratórias, né, do pescoço. Depois nós temos o chakra frontal, que é o chakra da fronte, né, frontal, que está relacionado com essa parte justamente aqui, ó, da testa, entre os olhos, tá? É o chakra frontal. E o último a gente chama de chakra coronário. O chakra coronário ele tem esse nome porque a palavra corona significa coroa, né? A palavra corona está relacionada com a palavra coroa. Então coronário por quê? Porque seria justamente essa parte aqui, ó, da coroa, ou seja, o crânio aqui no indivíduo, né? A parte superior aqui do crânio. E à medida que essa Kundalini, ou seja, essa energia espiritual, ela vai subir, né, pelos chakras e vai chegar até o chakra coronário, ela vai chegar até o último ponto energético, que é essa coroa aqui, né, esse ponto último aqui do nosso corpo, que ele conseguiria agora se conectar com a energia do cosmos, com a energia do universo, e deixar o indivíduo bem equilibrado
na cadeia ali da natureza, entendeu, pessoal? Então esse é o objetivo, é deixar você equilibrado com toda a estrutura, a teia energética do universo. Por último, pessoal, eu gostaria de explicar para vocês qual é a visão da religião hindu sobre a sociedade humana, como que um hindu enxerga a relação entre os seres humanos em sociedade, né? A gente explicaria esse conceito através da teoria das castas, ou seja, no hinduísmo, a sociedade ela é dividida em 4 castas, ou seja, as pessoas elas são encaixadas, digamos assim, dentro de 4 tipos de vocações que o indivíduo teria. E essas castas elas são hereditárias, elas têm a ver com a sua família. Então, se você nasce em uma família de uma casta, você permanece nessa casta. Então, não existe essa mudança de casta, tá, pessoal? E os nomes em sânscrito eu vou colocar aqui para vocês e depois eu vou explicar o que eles significam para nós aqui, para a gente poder ter uma analogia, uma associação. Então essas castas seriam os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Sudras. Essas seriam as 4 castas nos seus nomes em sânscrito, tá? E como que a gente poderia relacionar elas com alguns conceitos que a gente já conhece aqui no Ocidente para a gente ter um nível assim de entendimento melhor sobre esse assunto? Os Brahmanes, para nós aqui, seria o equivalente aos sacerdotes, tá, pessoal? Então seria o papel do sacerdote. Essa classe sacerdotal, Brahmane, ela fica justamente responsável por tudo aquilo que são as ocupações de justiça, como julgamento, justamente aquela parte que toca a intelectualidade, a educação. Então, toda a parte mais transcendental, né, relacionada à educação das novas gerações, do julgamento, de uma justiça justa, né, a figura do juiz, do educador, elas estão todas concentradas justamente nessa parte religiosa do sacerdote, que a gente poderia entender como um pastor, um padre, tá? Em seguida nós temos os Kshatriyas, que aqui para nós eles seriam uma espécie de militar. Ou tá, a gente poderia também colocar como uma espécie de guerreiro, né? Guerreiro. Porque os Kshatriyas eles têm essa função social que é a defesa do território, a segurança pública, a segurança interna, externa. Então eles estão relacionados com aqueles que se dedicam à defesa social. Para fazer uma analogia, seria a ideia dos policiais, dos bombeiros, né, pessoal? Então todos esses que lidam ali, os soldados, né, com a defesa do país, a defesa dos seus cidadãos, né? A segurança interna e externa. Os Vaishyas seriam o que, pessoal? Os Vaishyas seriam os produtores e comerciantes, né? Também comerciantes. Então aqui é justamente a classe relacionada com a economia, com o dinheiro, com as empresas, aqueles que produzem, né, bens materiais, aqueles que revendem, aqueles que investem. Então seria mais ou menos o que a gente chamaria de burguesia, né, ou a classe mais capitalista, comerciante, mercantilista, tá? E o que seriam os Sudras? Os Sudras estão relacionados ao que a gente chamaria de escravos ou também servos. Ou seja, são aqueles que não possuem um papel de liderança, né? Então, as 3 primeiras castas, elas possuem um papel de liderança, seja uma liderança mais do ponto de vista político, estatal, seja uma liderança do ponto de vista intelectual, religioso, ou uma liderança do ponto de vista empresarial. Já os Sudras, eles estão num papel de, digamos assim, de subserviência, né? Então, eles não entrariam num papel de liderança, eles estão apenas no papel de servir, né? De fazer a parte mais mecânica, mais braçal, de trabalhar com as coisas mais simples ali, que seriam
um grosso da população, o que a gente chamaria de classe proletária, né? Classe trabalhadora, o camponês, tal. Então elas estariam relacionadas com os Sudras, tá, pessoal? Isso, infelizmente, é algo assim muito marcado assim até hoje ali no subcontinente indiano. A sociedade, né, surgiu e se desenvolveu com esse tipo de pensamento. Então isso é algo ainda muito notável assim na sociedade deles. E por isso você tem uma grande diferença aí social entre os Sudras, que não tem assim tanto status, tanta autonomia, tantos direitos, né, tantas possibilidades, digamos assim, e as outras três castas que gozam aí de mais privilégios, de mais possibilidades de vida, que têm mais possibilidades realmente de ser donas do seu próprio destino e ser mais livres mesmo, mais independentes. Então essa foi a nossa aula sobre hinduísmo, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like se você gostou, deixe nos comentários também sugestões de aulas, de dúvidas, né? E um abraço, pessoal, bons estudos!